Então aconteceu que o Eli terminou de bem dizer do segura-calcanhar. O segura-calcanhar tinha apenas saído da frente do Eli, pai dele, e o peludo chegou da caça dele. É aquilo que eu falo, né? Coincidência demais não é coincidência. Ele também fez carne com sabor e levou para o pai dele. Ele disse para o pai dele: Que o meu pai levante-se e coma da caça do filho dele, para que seu sopro vivo me bendiga. Lembrando aqui, ó, o bendizer, né, que essa palavra bendiga, ela é a palavra bênção nas traduções tradicionais, e o sopro vivo, né? Então, um agrado sincero tem que ser gerado para você ser bendito, né? Porque é algo que vem do coração. E aqui no caso, por exemplo, né, o próprio filho dele levando a caça para ele, então, e isso faz a questão da cruz também, quando nós levamos a cruz ao e o sacrifício do Cristo ao Salvador Pai, né, aquilo dá prazer para ele também. O Eli, pai dele, disse para ele: Quem é você? Ele disse: Sou o seu que nasceu primeiro, o peludo. Então o Eli deu uma grande tremida, demais, e disse: Quem então caçou caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes de você chegar, e bendisse a ele, e bendito ele vai ser. O peludo, ao ouvir as falas do pai dele, clamou clamor grande e amargo demais. Ele disse ao pai dele: Bendiga também a mim, meu pai. Então ele disse: Seu irmão chegou na malandragem, é, e pegou seu bem-dizer. Lembrando que somos benditos pela cruz do Cristo. Você que busca o Salvador, salvação de coração, né? De salvação e uma vida diante do Cristo, se aquilo gera esse bem-dizer sincero no coração do Salvador Pai, essa busca, né? Essa caça que você traz para ele do sangue do filho dele gera essa bênção, esse bem-dizer no coração dele diante de você. Então você é abençoado por conta dessa caça, que inclusive ele deu para você, fez você encontrar por acaso, como nós vimos no episódio anterior. E então você é bendito por questão disso. Então, esse é outro exemplo, né, de que, seja bom e você vai para o céu. É, né, não é bem por aí, né, você tem que gerar agrados ao Salvador Pai, que é nessa questão, né, você tem que fazer coisas para ele, especialmente, tipo, essa questão da caça, de apresentar o Cristo, processo de justificação, aquilo gera, eh, bênção para você, porque você leva a caça, a grande caça, ao Pai, e por conta disso você é bendito. Então aqui nós também temos uma questão de como funciona o mecanismo da cruz, da salvação. Bendiga também a mim, meu pai. Então ele disse: Seu irmão chegou na malandragem e pegou seu bem-dizer. Quando chegarmos em Levíticos, nós vamos ver que um é sacrificado para que o outro viva. E é exatamente isso que acontece na cruz, né? O, o Salvador, salvação, é o Cristo, Jesus, é sacrificado e por conta disso nós temos a, a liberdade de viver uma vida nele, não liberdade de errar livremente, como muitos pregam aí, né? Então aqui, ó, a palavra malandragem, eu vou ver como que tá pra gente aqui nas traduções tradicionais. Porque eu tenho certeza que não tá malandragem. Porque essa aí eu mesmo coloquei ali. Eu falei assim, isso aqui tá encaixando. É sutileza e astutamente. Agora, sutileza não é necessariamente algo ruim. Se você tem sutileza com algo, aquilo não é ruim. Malandragem é uma esperteza ruim. E malandragem é uma palavra que nós vemos no dia a dia. Pô, aquilo foi malandro, né? E E astúcia também. Astúcia não é necessariamente algo ruim. Pô, você tem que ser astuto com as coisas.
Então, ou esperto, tem tradução que você vai ver que vai estar como esperteza. Mas a verdadeira esperteza, a verdadeira astúcia e a verdadeira sutileza são coisas da sabedoria. Aqui no questão, a malandragem é uma esperteza maliciosa. Então, é claramente nesse contexto, e analisando a palavra, foi claramente usada nesse contexto, não só aqui, mas também onde ela se encaixa. Então, a melhor palavra aqui não é nem sutileza nem astúcia, porque elas não são necessariamente coisas ruins, mas malandragem é uma esperteza maliciosa. Então, a melhor palavra aqui é malandragem, na minha opinião. E é uma palavra que nós temos visto no dia a dia, né? Na televisão, entre outros meios. E ele disse: Por que a chamada fama dele de segura calcanhar? Ele me segurou pelo calcanhar essas 2 vezes. Aqui, ó, lembrando, Jacó, né? Por exemplo, se você pegar numa das traduções convencionais aqui, vai estar, né? Mas ele não é com razão que o seu nome é Jacó. Já a segunda vez ele me engana. Se você não traduz o nome, a coisa fica fora de contexto. Quem pega para ler vai falar assim, mas o que que uma coisa tem a ver com a outra? Então você traduz o nome e o versículo faz sentido. Por que a chamada fama dele de segura calcanhar? Ele me segurou pelo calcanhar essas 2 vezes. O meu direito do que nasceu primeiro ele pegou, e veja, agora ele pegou o meu bem-dizer. E segura calcanhar, eu acho que nas expressões que nós temos no português nos dias de hoje, seria tipo puxar tapete, sabe? Pô, onde ele é puxar tapete, né? Porque, então, me passou a perna, né? Também é um que dá pra gente refletir. Segura calcanhar, puxou o tapete, passou a perna. Mas a gente vai ver que segura calcanhar tem outras ligações também. Então, por isso aí, eu acho mais importante usar da forma literal, porque isso vai se aplicar a outros lugares. E disse: Você não me reservou o bem-dizer? E o Eli respondeu, então dizendo ao peludo: Viu, coloquei para ele força acima da sua. Todos os irmãos dele eu dei para ele como servos. Coloquei grão e vinho fresco para ele. Agora, para você, aqui é para você o que eu vou fazer, meu filho? Então o peludo disse ao pai dele. Que lembrando que é aquilo, o grão, a palavra é uma das formas do grão, porque o pão é feito do grão. Então, o grão é até mais antecede ao pão e vinho fresco. Então, a palavra e o espírito, né? Então, isso aqui também faz essa conexão de a leitura da palavra com o, a inspiração pura, o Espírito Santo no coração. Agora, para você, o que eu vou fazer, meu filho? Então, o peludo disse ao pai dele. Então, o peludo levantou a voz dele e chorou. E aqui é muito interessante, porque no sacrifício, né, no grande sacrifício, que é o Cristo na cruz, mesma coisa, você vê um versículo bem parecido, né? E ele levantou a voz dele e clamou, e daí ele fala, né, meu pai, por que me abandonaste? Alguma coisa assim, e depois está escrito lá que ele cedeu o Espírito, que ele exalou, né, cedeu a inspiração dele. Então isso aqui é muito interessante, porque aqui acontece isso tudo, e é aqui a voz dele e chorou. Então, isso aqui também faz ligação com o grande salvação, que é Jesus. O Eli, o pai dele, respondeu. Ele disse a ele: Veja, a gordura da terra vai ser o seu assento, e o orvalho dos céus acima. Você vai viver pela sua lâmina e servir o seu irmão. Agora aqui é muito interessante, porque a lâmina, nas traduções tradicionais vocês vão ver espada, mas ela se encaixa mais como lâmina. E, se eu não me engano, tem alguma conexão também com a palavra. Deixa eu ver se é essa, mas tem uma das lâminas que ela se conecta com a palavra fogo, no sentido de chama, chama e lâmina, alguma coisa assim. Então, mas aqui é interessante, ó, porque
a língua é nossa lâmina. A gente vai ver que tem uma conexão também entre língua, espada e lâmina. Se eu não me engano, até mesmo em Apocalipse tem lá, né, que a questão de uma lâmina de fogo, uma língua de fogo. Era alguma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente como vai estar agora. Então tem uma ligação bem legal entre o fogo, a chama, a lâmina e a língua. Vamos ver se é aqui. Não, esse aqui é o lâmina mesmo. Tá. Esse aqui é o lâmina, o que seria espada na maioria das traduções. E lembrando aqui, ó, por exemplo, eh, nesse caso aqui, né, o Cristo, exatamente isso que o Cristo fez, né? Ele viveu pela lâmina, que a lâmina seria a língua, né? O que ele falou, a palavra, e ele vai servir o irmão dele, né? Que nós somos irmãos, né? E nessa representação nós seríamos irmãos, porque ele nos serviu não só a nossa carne, mas não só a carne dele, mas o, o alimento que é a palavra, né? Então ele serviu a carne dele, que ele também é o pão, para nós. E também a palavra, que a palavra também tem ligação ao pão, né? Até que tanto que naquela hora, naquela reza que fazem de Pai Nosso, né? Fala disso também, que ao meu ver é disso, é a palavra diária, mais do que o alimento físico. Mas isso aí vou deixar para o Novo Testamento. E vai acontecer que ao rodar, você vai retirar a barra de controle dele do seu pescoço. Essa barra de controle é, é aquela barra que é usada entre cavalos para você controlar ela. Para você ter ideia, eu não sabia o que era. Então, quando eu vi que era ela aqui, acho que é junco. Não, não é. É alguma coisa assim. Pra você ter ideia, eu não lembro mais o que era. Mas quando eu fui procurar o dicionário, eu fui a fundo, é simplesmente uma barra que você usa para controlar o jumento, o cavalo ou o que está à sua frente. E, por exemplo, para você ter ideia, eu nem lembro o que era essa palavra, então não tem por que ela estar lá. É melhor definir ela para que pessoas não precisem interromper a leitura para buscar no dicionário, ou interromper a leitura do coleguinha do lado para perguntar o que é isso, e às vezes nem o coleguinha vai saber, né? Então, barra de controle dele do seu pescoço. Então o peludo se opôs ao seguro a calcanhar, sobre o bem dizer que o pai dele bendisse a ele. Esse opôs é o primeiro lugar que a gente vai ver, porque a palavra Satanás, ela tem um verbo que é chatão. E eu vou confirmar aqui. E esse é o verbo dela. Aqui, ó, chatão. É. Então aqui, então o peludo se opôs, então o peludo odiou, então o peludo detestou segura calcanhar sobre o bem dizer que o pai dele bendisse a ele. É. Então, a palavra Satã, quando você vê Satanás e tal, ela é uma palavra que não foi traduzida, que ela significa oponente, adversário, o que detesta. É nessa é nessa região aí. Aqui eu coloquei opôs, né? Mas eu poderia ter colocado também, então o peludo detestou, odiou o segura calcanhar, que também é uma possibilidade. Mas ela é usada mais como adversário, como oponente. Então eu não quis colocar um significado que não está. Eu preferi deixar mais neutro. Porque mais adiante nós vamos ver que aparece um mensageiro do salvação que fala: Eu serei para você como oponente. E ele usa justamente essa palavra Satanás. Agora, se ele é um informante de salvação, obviamente ele não é Satanás. Então, quando se você ali é um dos lugares que a palavra, ela não foi transliterada, ali ela foi traduzida. E mas isso a gente vai ver só em acho que em Números a gente vai ver isso. Que daí eu vou mostrar para vocês. Assim, ó, aqui eles não traduzem, né? Aqui eles traduzem, né? Então, a, a Bíblia ela tá muito dessa forma. Onde
Tem lugar que traduzem, tem lugar que transliteram, né, que as traduções ficou sem um padrão, né, ou a gente traduz tudo, ou a gente translitera tudo. Então aqui é essa palavra. Então o peludo se opôs ao seguro-calcanhar sobre o bem-dizer que o pai dele bendisse a ele. O peludo disse no coração dele: Os dias de luto do meu pai estão chegando. Aí eu vou assassinar o seguro-calcanhar, o meu irmão. Então informaram para Rivka sobre essas falas do peludo, o filho grande dela. Aí ela enviou para chamarem o segura-calcanhar, o filho pequeno dela. Lembrando que eu não uso mais velho e mais novo, eu uso grande e pequeno, porque essas palavras elas são usadas em outros lugares também como grande e pequeno. Então, se dá para entender, eu tento manter de forma literal, porque elas também são usadas na questão de não apenas de idade, mas de tamanho em si. Então fica mais. Isso tudo se encaixa de formas melhores, deixando da forma literal. Ela disse para ele: Viu, o seu irmão peludo se alivia em te assassinar. Lembrando que alívio, né, é o nome do Noé. Então, por exemplo, você ter o alívio em assassinar alguém, né, e lembrando que nós também, né, quando erramos diante do Salvador Salvação e vamos ao em busca da justificação, nós fazemos isso, né? É pautado, né, que o perdão através do Cristo. Então, isso é de uma forma também que faz essa ligação à cruz. Então agora, meu filho, ouça a minha voz. Levante-se e fuja ao branco, o meu irmão, em queimada. Fique os dias com ele até que a ira do seu irmão retorne. Aqui eu deixei retorne, porque é a palavra usada para retornar. É como se a ira, ela vai e depois ela retorna. Eu quis deixar da forma literal, porque eu leio o meu conteúdo. Então, a próxima vez que eu estiver passando por aqui, talvez eu tenha uma reflexão mais intensa. Então, eu deixei de forma literal aqui por causa disso, porque essa é a forma que eu vi, né? Tipo, a ira vai e depois ela retorna. Mas não me convenceu. Então, eu deixei em retorne mesmo, para a próxima vez talvez eu tenha uma, uma revelação maior. Até que volte de você a ira do seu irmão, e ele esqueça o que você fez para ele. Aí eu vou enviar e pegar você de lá, porque eu perderia 2 filhos em um dia. Então a Rivka disse ao Elihi: Estou estressada com a minha vida diante das filhas do terror. Se o seguro a calcanhar pegar a mulher das filhas do terror, como essas filhas da terra, o que vai ser da minha vida? Então Elihi chamou o seguro a calcanhar e bendisse a ele. Ele disse para ele: Você não vai pegar mulher das filhas do camelô. Levante-se, vá até Pedã Alta, até a casa do Bafá, pai de sua mãe. Pegue para você de lá uma mulher das filhas do branco, o irmão da sua mãe. Que te bendiga o Salvador devastador. Aqui, nas demais traduções, esse devastador, nós vamos ter todo-poderoso. Mas a palavra é a mesma a palavra que é usada para é uma palavra que é usada para destruição e devastar e tudo isso. Então, eu não quis perder esse fato literal. Até porque nós usamos, na tradução está usando a palavra Salvador, ao invés de Deus. Então, eu imagino que se fosse o Deus devastador, fica parecendo que
você denigre de forma desnecessária a imagem dele. Mas Salvador Devastador, você já não faz isso, porque é alguém que salva devastando. Então eu falei assim, poxa, não dá pra deixar aqui, né? Se uma coisa tá literal, né? Vamos deixar outra literal também. E daí o significado encaixou. Então, nas traduções tradicionais, aqui vai estar Deus Todo-Poderoso. Nessa aqui está o Salvador Devastador. Então, que te bendiga o Salvador Devastador, te faça frutífero, te multiplique, que seja multidão de povos, e dê para você o bendizer do Pai de multidões, para você e para sua semente contigo, para que assuma a terra onde mora temporariamente, que o Salvador deu ao Pai de multidões. Aqui, ó. Lembrando, né? E dê para você o bendizer do Pai de multidões, para você e para sua semente contigo. Lembrando que é o bendizer do Pai de multidões. Então, por exemplo, eu falei no episódio, alguns episódios atrás, né? Que se você. Ah, às vezes você não tem uma vida financeira muito saudável e você quer deixar algo para os seus filhos, a melhor forma de você fazer isso é através do Salvador Salvação. Né? Você buscando ele de coração, você vai ser abençoado e os seus filhos vão ser abençoados. Porque quantas vezes a gente vai ver isso muito ao decorrer da palavra, que é a bênção do Pai de multidões. Tanto que nós vimos um pouco mais atrás que dá-se a entender que o, o Elihi, o Isaac, ele deu uma escorregada aí. Mas ó, continuou sendo próspero e tudo por conta do Pai de multidões. Então, que se você buscar o Salvador salvação, você vai ser abençoado, porque o seu coração vai estar reto e justo diante do Salvador salvação, mas também você vai deixar uma herança para os seus filhos. Para você e para a sua semente contigo, olha lá. É isso aqui, ó. Não é porque era o pai de multidões, era por causa da busca do pai de multidões. Então, por exemplo, mas essa promessa foi ao pai de multidões. Tá, mas por que que foi ao pai de multidões? Porque ele foi um homem que buscou o Salvador salvação, que ele tinha um coração virado ao Salvador salvação. A bênção, ela não é o você não é escolhido por acaso, assim, é um sorteio. Não, e nem sorteio. Sorteio também não é muito por acaso, porque ele escolhe o vencedor. Mas é muito, sabe, é por conta da busca e não de tipo, de forma aleatória, sem critério nenhum. Não é assim que funciona. Então ele enviou o seguro a calcanhar, e ele foi até Pedra Alta, até o Branco, o que é filho do Bafade levantado, o irmão da Rivka, que é mãe do seguro a calcanhar e do peludo. Então o peludo viu que o Eli bendisse ao seguro a calcanhar e enviou ele até Pedra Alta para ele pegar uma mulher de lá. Então olha só que interessante. Que bendisse a ele e instruiu ele, dizendo: Você não vai pegar mulher das filhas do camelô. E o segura-calcanhar ouviu o pai dele, e que o segura-calcanhar ouviu o pai dele e a mãe dele, e foi até Pedro Alto. Que agora. E o peludo viu que as filhas do camelô eram ruins ao ver do Elihi, pai dele. Então o peludo foi ao Salvador, ouviu, e pegou a Merrelerre para ser mulher dele. Salvador ouviu é Ismael, é o filho do pai de multidões pela escrava, a serva, que depois ele tocou embora. Mas olha que interessante, isso aqui é o que acontece muito nos dias da busca, né? Por exemplo, você sabe que você não pode fazer algo, então você faz outro algo, mas que também não era para você fazer, porque se você não buscar o Salvador salvação, você não vai fazer o correto, você simplesmente vai fazer outra coisa que também é errada. E como que é errado? Mais adiante a gente vai ver, né, que era para ficar, que eu comentei há alguns episódios, que a questão
de não misturar os povos é não misturar uma pessoa que tem o Salvador Salvação no coração e uma que não tem, na questão de matrimônio entre os povos, e daí eu expliquei toda a questão, né? Porque você acaba misturando os costumes, e daí você não sabe de onde vem a bênção. E então não vou entrar nisso novo porque foi uma explicação longa, mas tá alguns episódios atrás. E então isso aqui é interessante. E se você, de fato, se você não buscar o Salvador Salvação, por exemplo, poxa, eu errei nisso e pá, né? Tá, não, agora eu vou fazer tal coisa. Tá, mas às vezes também aquilo é errado. Então é fazer oração, buscar o Salvador Salvação e que você vai ter uma noção melhor do que é. Ou pelo menos, se você errar novamente, você vai ter feito a oração e buscado. Então você vai poder falar, poxa, fiz oração e tentei meu melhor ali, e eu errei de novo. Pelo menos você tentou, né? Agora, se também você fizer a oração e continuar fazendo o que você quer, sem... aí também não, né? Não dá pra você achar que você engana ele, que você não engana. Ela é filha do Salvador ouviu, o filho do pai de multidões, que é o Ismael, Salvador ouviu, e o pai de multidões é o Abraão. Ela é irmã do Neviá, das mulheres que ele tinha. Então o seguro a calcanhar saiu do poço da promessa e foi até a queimada. Ele encontrou um lugar e passou a noite lá, porque o sol estava entrando. Ele pegou das pedras daquele lugar, colocou na cabeça dele e deitou-se naquele lugar.